Amiga, essa é minha amiga Duda. Colega, né? Porque amiga mesmo é só nós duas. Não fica com ciúme, não. É porque eu conheci ela primeiro, tá? Eu e ela, a gente se conhece há muito, muito tempo. Fala pra ela, amiga, quanto tempo que a gente se conhece? Amiga, fala pra ela. Amiga, você lembra daquele dia? Fala pra ela, amiga. Fala. Então vocês não têm apelidos juntas? Será que é amiga mesmo? Ela me chama de Flor e eu chamo ela de Amoruxa, né, Amoruxa? Né, Amoruxa? Quanto tempo você já conhece ela? Vai fazer uns 2 anos. Ai, só isso? Amoruxa, 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 tô falando com você. Amoruxa. Você quer uma bala de amendoim, amiga? Bala de amendoim ela não gosta. Na verdade, eu quero. Desde quando você passou a gostar? A gente combinou na quinta série que não ia gostar juntas, Amoruxa. Devolve essa bala pra ela, Amoruxa. Devolve pra ela, você não quer. Devolve! Amoruxa, olha aqui. Amoruxa. Amoruxa, olha pra mim. A gente tem uma conexão muito diferente, muito de irmã. Você nunca vai entender. Você nunca vai entender. Ela não tá olhando. Amoruxa! Oi, tia Maria. Oi. Essa é a mãe dela, você não deve nem conhecer, Oi, né? filha Duda, que bom Oi. que você veio aqui. Ai, que eu tava com saudade. saudade também.